Houve uma guerra nuclear. A cidade está em ruínas. O ar está envenenado. Bilhões estão mortos. Oi! Oi! Consegui! Achei uma solução. Saudações, meus amigos e amigas, me chamo Bruno Ferreira e vocês estão no canal Consciências Livres. Sejam muito bem-vindos e peço que desde já deixe um like para ajudar na divulgação do canal. Vamos conversar nesse vídeo sobre programação preditiva. Vamos voltar à série Além da Imaginação. Fiz 2 vídeos sobre 2 episódios dessa nova versão do seriado lançado em 2019. Os links para assistir a esses vídeos estarão no card acima. Hoje irei falar sobre a possibilidade dessa crise que acontece na Ucrânia ter sido prevista em um dos episódios de Além da Imaginação. E também nos Simpsons. O pior ainda pode estar por vir. Tomara que esteja errado. Mas vamos lá. Primeiro, vamos ao 10º episódio da primeira temporada de Além da Imaginação, cujo título se chama O Homem Borrado. O seriado foi exibido pela emissora CBS e teve milhões na audiência americana. Não quero aqui falar sobre a história do episódio em si, mas sim alertar para as mensagens subliminares, a programação preditiva que aparece nos primeiros 10 minutos da trama. Já falei antes que muitos filmes são como icebergs. Que a grande maioria vê é apenas o topo da montanha flutuante de gelo, mas poucos percebem a parte principal que fica submersa. O observador é o responsável por moldar a realidade segundo a mecânica quântica. Já comentei bastante aqui como esse tipo de engenharia social funciona. Recomendo que assistam aos outros vídeos da série sobre programação preditiva, principalmente os 2 recomendados nos cards acima. Vamos ver nessa análise que aqueles que trabalham em produções cinematográficas têm plena consciência desse potencial. O episódio em questão deixa isso escancarado. Vamos lá. O escritor frustrado Adam Wingman está em sua casa lutando com uma nova história que gira em torno do fim do mundo. Ele quer descartar uma ideia sobre uma nuvem de cogumelo, uma explosão atômica, apesar de ser um ponto focal. Mas depois de examiná-la, ele teve a ideia perfeita para terminar sua história. Sua esposa chega com um olhar preocupado no rosto, mas ele está ocupado anunciando sua conquista. Ele abre as persianas da janela e encontra o bairro em ruínas, e ela diz a ele que eles precisam chegar a um abrigo antes que os ceifadores os levem. Adam fica horrorizado e reconhece que ele foi o responsável por isso. É como se sua história ganhasse vida. Nós temos que ir pro abrigo. Os ceifadores vão aparecer logo. Era só uma história. E eis que entra o narrador dizendo o seguinte: testemunhem o Adam Wingman, um escritor que até esta noite nunca prestou muita atenção à ideia da responsabilidade social de um artista. Ele está prestes a aprender que há mais na arte do que entretenimento. Depois, então, a narrativa é quebrada, mostrando toda a movimentação dos bastidores por trás das câmeras. Isso, amigos, nos deixa um questionamento sobre a falsidade que há nesse grande palco mundial, com atores, chroma key, que é aquele fundo verde para incluir imagens falsas na edição, atores, roteiristas e etc. Para mim, amigos e amigas, existe uma outra guerra sendo travada. A guerra de narrativa. O mundo inteiro é um grande palco onde ganha aquele que conta as melhores histórias.
e ninguém é melhor do que os americanos para fazer isso. Bom, nesse trecho também nos é revelado que nenhuma arte é apenas entretenimento, seja ela escrita, filmada e etc. Testemunhe Adam Eggman, um escritor que até essa noite nunca deu muita atenção para a ideia da responsabilidade social de um artista. Ele está prestes a aprender que é mais na arte do que no entretenimento. Principalmente quando se alcança milhares de mentes com potenciais criativos. E nos é falado sobre a responsabilidade social do artista. Isso nos mostra que ele sabe que a programação preditiva funciona. Toda ficção, quando alcança milhares de mentes, tem um potencial para se manifestar no mundo real e moldar a realidade. Todos sabem que, em última instância, tudo o que molda o mundo físico está dentro de partículas subatômicas que são maleáveis, são influenciáveis de acordo com a consciência que observam. Nós, com a nossa energia, criamos a realidade visível. Irei falar mais sobre isso no próximo vídeo. Aí, meus amigos, entram os gênios que eu digo entre aspas, por trás dos think tanks, aqueles responsáveis por fazer relatórios para governos, recomendando ações militares e geopolíticas, com enredos bem montados, cheios de caos planejado. Fiz um vídeo expondo um relatório da Rand Corporation, uma empresa responsável por criar estratégias para o governo americano. A mesma planejou milimetricamente o caos que estamos vendo na Ucrânia com o intuito de desestabilizar a Rússia. Recomendo que assistam o N-Card acima. Em suma, eles roteirizaram todas as ações que deveriam ser implementadas pela inteligência americana, mesmo sabendo que isso poderá levar a uma guerra nuclear. Depois temos um outro trecho igualmente interessante, e fica mais evidente ainda que se trata da crise atual. Vamos ver. Aqui temos a atriz principal desse episódio tentando reescrever a narração que irá para o diretor do programa. Veja o que é dito. Testemunhe o poder da arte para mudar o mundo. Não. Testemunhe o poder de uma história para mudar o mundo. É porcaria. Testemunhe o poder de uma história para escrever o mundo. Para endireitar o mundo. Então ela deleta repetidamente adjetivos que querem dizer a mesma coisa, sempre terminando aí com a palavra mundo. Abre aspas. Testemunhe o poder da arte para mudar o mundo. Não. Uma história para escrever o mundo. Não, endireitar o mundo. Enfim, isso tudo com a bandeira dos Estados Unidos em primeiro plano. Ou seja, então fica claro quem está planejando uma mudança mundial, baseado em uma história. Então, a irmã dela liga, interrompendo o raciocínio. Veja. Oi, Ana, eu não posso falar agora, não é uma boa hora. E aí você não responde mais as mensagens? Eu tô super ocupada. Sei. Ocupada salvando o mundo. Não quero que use o adjetivo errado. Podemos perder a Europa. Mundo, não quero que use o adjetivo errado. Podemos perder a Europa. Ana, não dá pra ter essa conversa agora, tá? Eu preciso mesmo desligar. Mas você estava me ouvindo? Tchau, te amo. Sophie. Tchau. Vou repetir. Ah, sei, você está ocupada tentando salvar o mundo. Não quero que use o adjetivo errado. Podemos perder a Europa. Uma frase, amigos, completamente fora de contexto. Não acham? Então, a maioria de vocês sabem que toda essa crise foi desencadeada por causa de questões financeiras, conforme mostrei para vocês no vídeo, onde expus o relatório da Rand Corporation, criado em 2019, mesmo ano do lançamento desse episódio do seriado. E os russos, de fato, estavam se aproximando demais da Europa, cujo seria concluído um empreendimento bilionário de fornecimento de gás para a Alemanha, o chamado Nord Stream 2. Claro que o projeto foi interrompido com a atual crise, e a Europa caiu de novo nos braços dos Estados Unidos, inclusive agora mesmo até a Finlândia e a Suécia cogitam entrar para a OTAN.
Amigos e amigas, eles de fato estão planejando o pior. Estão colocando mais lenha na fogueira. A Rússia invadiu a Ucrânia supostamente pelo mesmo motivo. Perceberam que a estratégia americana deu certo? Bom, eis que temos a segunda análise desse vídeo. Em setembro de 2011, foi ao ar a 23ª temporada de Os Simpsons. Setembro de 2011, reparem nessa data. Cujo nome é Falcão e o Homem Diabólico. Amigo, tem mensagens fortíssimas nesse episódio. A Fox reexibiu recentemente o episódio em homenagem à Ucrânia. Nesse episódio, Homer faz a amizade com o mais novo contratado da usina nuclear de segurança chamado de Wayne. Ele tem laços com a CIA, uma dolorosa história envolvendo a máfia ucraniana. Esse funcionário, amigos e amigas, fazia parte de um programa secreto. Ele era um agente recrutado para efetuar operações ocultas, as chamadas Black Operations. Trata-se de operações clandestinas que envolvem ataques de falsa bandeira, infiltrações e, enfim, toda uma gama de sabotagens. O personagem é um ucraniano que ganha as manchetes, acaba ficando famoso por impedir um assalto. Perceba a semelhança entre Wayne e Zelensky. Lembre-se, esse cara, antes de tornar-se presidente, foi um ator de muito sucesso e foi colocado no cargo com o apoio do Ocidente. Ele poderia muito bem ser um agente duplo, como sugerido pelos Simpsons, colocado no cargo justamente para cumprir um propósito. Sendo assim, temos o mocinho e o bandido, cada um nos seus papéis, ambos sendo manipulados por um poder maior. Nesse trecho, enquanto os personagens discutem sobre traumas do passado e um futuro sombrio, temos um cartaz que diz o seguinte: não faça isso. E uma nuvem de cogumelo, uma típica explosão nuclear. Trata-se de um alerta. Enquanto Homer fala que ele vê um futuro pavoroso e corta para uma reedição do filme Exterminador do Futuro. Engraçado, porque eu também tenho pensamentos recorrentes de um futuro pavoroso. Injusto, injusto! Aquele robô tomou o nosso emprego! Foi ele que disse. Quem sabe esse aqui? Aquele filme foi justamente uma guerra nuclear desencadeada pelas máquinas que aniquilou a humanidade. E surgiu também um vídeo recentemente de Zelensky, apresentando perturbações mentais, fazendo gestos e caras aí fora de contexto com aquilo que estava sendo dito. E aparece nesse seriado o personagem caminhando e ao fundo uma placa falando, dizendo o seguinte: um louco sobre a Ucrânia, algo do tipo, um louco na Ucrânia. Talvez fazendo referência a Zelensky, que não estaria no seu juízo normal. Agora, esse seriado é famoso por acertar várias previsões e com toda certeza os roteiristas têm informações privilegiadas. Eles passam para nós, talvez até mesmo como forma de alerta, como visto no cartaz. E, enfim, o episódio tem várias referências interessantes. Irei deixar o link na descrição caso queiram assistir. O fato, amigos, é que essa atual crise é uma das mais bizarras da história, uma enxurrada de fakes, Hoje, mais do que nunca, numa época de redes sociais, a guerra de narrativa é de extrema importância. E a revista The Economist mostrou em uma de suas capas algumas possibilidades para o futuro, incluindo uma grande explosão atômica e pessoas sentadas na sala usando máscaras militares. Aí entra também as autoridades alertando que poderá ser feito o uso de armas atômicas por parte da Rússia, com declarações dos próprios russos ameaçando para essa possibilidade. Então, tudo parece estar sendo montado
para nos preparar para isso. Parece que há um plano nos bastidores do poder para efetuar uma operação terrível como essa. Qual seria o objetivo dessa barbaridade? Só penso em um único: redução populacional através de um Armagedon nuclear, como estão nas cartas do jogo INWO, famoso por prever os famigerados atentados, e vocês sabem qual é. Já foi dito nas profecias: se for esse o caso, a natureza irá varrer o hemisfério norte com grandes cataclismos, além dos provocados pelo próprio homem. Bom, isso tudo são conjecturas. Vamos orar para que isso tudo não seja concretizado. Essa agenda satânica não pode ser implementada. Bom, é isso. Ajude esse conteúdo a chegar até outras pessoas. Curta, compartilhe, deixe seu comentário. O que vocês acharam disso tudo? Temos outros vídeos excelentes nos cards ao lado. Caso queira trocar uma ideia, temos grupos no Telegram e Facebook. Os links estarão na descrição desse vídeo. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau!